O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos reunidos hoje e estaremos reunidos amanhã às 6 horas da manhã. Por isso, hoje não quero me ater às leituras, quero me ater à teologia da igreja. A igreja, quando pensamos a igreja, precisamos pensá-la em 3 aspectos: igreja triunfante, igreja padecente e igreja militante ou peregrina. Nós somos a igreja militante ou peregrina, a igreja que está neste mundo, peregrinando, lutando, se purificando, para que um dia alcance a glória eterna. A igreja padecente são aqueles que já viveram esta vida e carregam algumas marcas negativas que precisam ser purificadas depois da morte. E essas pessoas passam por aquilo que a igreja entende que é o acrisolamento, que é o período de purificação. Então essas pessoas falecidas que não estão plenamente purificadas passam por essa purificação depois da morte. E nós temos o que nós chamamos já de igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? A comunhão dos santos. Ou seja, aqueles que morrendo purificados, plenamente purificados, já fazem parte da igreja triunfante, já contemplam Deus face a face. Mas, Padre, por que o Senhor está trabalhando isso conosco hoje? Porque nós estamos aqui reunidos para rezar pelas almas do purgatório. Ou seja, por aqueles e por aquelas que nós acreditamos que ainda estão passando por um período de purificação e que um dia contemplarão Deus face a face, porque a certeza que nós temos é de que quem está no purgatório tem um destino certo, que é o céu. Mas, Padre, vamos lá.
temos dois juízos: juízo final e juízo particular. A igreja defende os dois. Quando ocorre o juízo particular? O juízo particular ocorre na hora da nossa morte. Quando nós morrermos, na hora da nossa morte nós seremos julgados. Ou o céu, ou o purgatório, ou o inferno. Mas, padre, sim, julgados. Não vai acontecer, não vai esperar o juízo final? Não. No momento da morte nós já somos julgados. E se nós tivermos a graça de já irmos direto para o céu, melhor, pelo menos o purgatório, né? Porque purgatório é certeza de céu. Então, juízo particular. Juízo final é a segunda vinda de Cristo. A igreja acredita que, ao termo do tempo, ou seja, quando toda a criação, e aqui eu não coloco só os seres humanos, toda a criação for cristificada, ou seja, alcançar a plenitude crística, toda a criação vai ser julgada por Cristo. Mas e aqueles que já foram julgados? Já foram julgados. Então, qual é o momento de eu me converter? Qual é o momento de eu mudar de vida? Qual é o momento de eu viver verdadeiramente o Evangelho? Qual é o momento de eu ser verdadeiramente cristão? O momento é agora. Não adianta eu esperar depois da morte. O momento para eu me converter é agora. Mas, padre, eu não compreendo muito bem pena e culpa. Que a gente costuma dizer sobre a indulgência plenária. O que é isso? Quando você se confessa, o que acontece? Seus pecados são perdoados. Mas o que resta? Resta a pena. E o que é a pena? É a desordem que o pecado gerou. Todo o mal que nós fazemos gera uma desordem na ordem criacional. Toda a criação tende para o bem. Mas quando nós pecamos, nós quebramos essa ordem. Nós causamos a desordem. E essa desordem precisa ser satisfeita. E como é que eu vou satisfazer essa desordem? Por meio das obras de misericórdia, por meio da oração, por meio do auxílio aos mais pobres. Então eu vou corrigir essa desordem, satisfazer essa pena, fazendo o bem aos demais. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante nós compreendermos bem essa teologia da igreja. Porque senão vamos falar, mas o sacramento da reconciliação não nos perdoa completamente? Perdoa sim, mas a desordem causada pelo nosso pecado permanece. E por isso que precisamos das indulgências, que são os tesouros da igreja. Vocês vão rezar pelos fiéis falecidos, sim? E vão receber indulgência por isso. Ou seja, o perdão da pena temporal que seria cumprida no purgatório, por meio da indulgência concedida pela oração aos fiéis defuntos, pelos fiéis defuntos. Meus irmãos e minhas irmãs, quero iniciar esta vigília focando nessa teologia bonita da nossa igreja, que muitas vezes nós esquecemos. Nós desconsideramos. A nossa igreja, acredita veementemente em céu, purgatório e inferno. E
Nós que aqui estamos peregrinando, somos essa igreja peregrina e militante que busca construir o reino de Deus no hoje, para que depois da morte nós alcancemos a glória eterna. Por fim, quero destacar a visão de Santa Catarina de Gênova, ela que escreveu um tratado sobre o purgatório nos séculos XV e XVI, alguns excertos para que esses excertos nos tragam luzes sobre o que é o purgatório. Pelo que diz respeito a Deus, aqui é Santa Catarina, vejo que o céu tem portas e pode entrar nele quem quiser, porque Deus é todo bondade. Mas a essência divina é tão pura que a alma, a pessoa falecida, se nota em si qualquer empecilho, precipita-se no purgatório e encontra esta grande misericórdia, a destruição de tal empecilho. A alma vê que Deus, pelo seu grande amor e providência constante, jamais deixará de atrair a sua última perfeição. Vê também que, ligada pelos restos do pecado, não pode por si mesma corresponder a esta atração. Se encontrasse um purgatório mais penoso, no qual pudesse ser mais rapidamente purificada, mergulharia nele imediatamente. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que aqui estamos, nós que fizemos essa escolha, essa opção por Jesus Cristo, que nós sejamos cristãos autênticos e autênticas, para que depois da morte nós sejamos agraciados com o céu e, se não, com o purgatório, que é a certeza do céu.